Tem quantas pessoas já aí na web? Coordenadores. Eu acho que eles pensam tem até um banco dela, entendeu? Lá no TV lá, e tal, pra montar. Até a galera continuamente contribui, às vezes mandar o trabalho lá. E eles provaram, não tem muito. Ele estava mal lotado. Não tinha perfil final, eles faziam o desenho antes, depois eles pegavam o Obrigada, Tânia. Pessoal, vamos começar, né? Acho que já podemos começar. Pablo, vamos começar? Podemos começar? Obrigada. Beleza. Pessoal, então, bom dia. Nós vamos continuar de onde a gente parou na última aula. Então, vamos só relembrar algumas considerações importantes sobre a montagem de fragmentos genômicos, para a gente continuar daí a construir as noções de montagem de genomas. Então, a gente tem que lembrar sempre que os dados brutos dos sequenciadores vêm usualmente em forma de leptospirogramas, no caso da tecnologia de Sanger, né? Então, você precisa de ter um algoritmo que vai fazer o base calling. Eles são visualizados e convertidos em arquivos em formato contendo as sequências. Depois dessa etapa, o nosso objetivo, e o objetivo da aula de hoje, é alinhar os fragmentos e criar remontagens dos genomas e cromossomas. Então, a gente gerar o que a gente chama de sequência consenso, que é o consenso entre a maioria das reads que estão presentes no sequenciamento. A gente sempre tem que lembrar... gente, eu esqueci de desligar o Skype, só um minutinho, deixa eu desligar esse negócio, porque não vai ficar aparecendo. Então, a gente sempre, na hora que a gente está realizando a montagem dos genomas, a gente sempre tem que lembrar de algumas coisas que são importantes e que têm impacto direto sobre a montagem. Então, a primeira delas, que a gente sempre tem que ter na cabeça, né, e que a gente vai repetir ao longo do curso essa informação, porque é uma informação importante que você tem que sempre ter em mente, é que nem todas as bases podem ser lidas corretamente. Então, a gente tem que sempre lembrar disso, mesmo quando a gente faz corte de qualidade, né, a gente define uma qualidade mínima que a gente pode aceitar, dependendo dos dados que a gente tem na mão, né? Então, a gente aceita uma qualidade mínima de 30 ou de 20, isso a gente define de acordo com o projeto. Mas, mesmo com esse corte de qualidade, a gente tem que sempre lembrar que os erros vão continuar ocorrendo nas leituras, né? Uma taxa menor, porque a gente fez o corte, mas os erros estão lá. Então, a gente tem que lembrar disso sempre. Nem todas as bases são igualmente confiáveis, né? Então, isso é uma coisa que está diretamente ligada ao item anterior. A tecnologia atual permite ler no máximo aproximadamente 1000 bases por amostra. No caso de Sanger, 800 pares de base com uma qualidade boa. E a gente tem que lembrar também sempre que a contaminação acontece. Então, a gente tem que retirar sequências de vetor
e de iniciadores antes de iniciar o sequenciamento. Porque se a gente deixar essas sequências de contaminantes nos nossos dados, isso também vai ter um impacto direto sobre a qualidade da montagem. O computador, o computador travou e aí... Então, aqui é só para lembrar como é feito o sequenciamento, né? A gente vai trabalhar aqui principalmente com dados de sequenciamento que foram feitos a partir de shotgun aleatório, né? Ou o shotgun também pode ser feito, a gente pode ter o que a gente chama de mate pairs, que é quando você sabe a distância entre duas sequências que estão no sentido forward e no sentido reverso, né? Então, você sabendo essa distância, isso facilita a montagem e alguns algoritmos utilizam essa informação para contornar erros da montagem, principalmente relacionados às repetições. Então, aqui eu coloquei uma situação ideal na busca pela sequência consenso e a gente sempre procura, quando a gente está fazendo montagem, essa sobreposição máxima para a gente conseguir alinhar as nossas reads e montar a nossa sequência consenso, né? E a sequência ela é determinada por voto. Então, se tem uma base que está divergente das demais, então ela vai ser desconsiderada e na sequência consenso que vai aparecer vai ser a base que teve uma maior ocorrência naquela posição, né? Dependendo da cobertura que tem naquela posição. Tá certo? Então, a métrica de qualidade utilizada, ela leva em consideração a cobertura, que é uma coisa também que a gente tem que ter em mente quando a gente vai planejar os experimentos de sequenciamento. Então, a cobertura está associada com uma posição I da sequência-alvo ou da sequência consenso. Então, aqui a gente pode ver que a gente tem aqui uma parte do nosso genoma-alvo com uma boa cobertura. Essa outra parte também tem uma boa cobertura. No entanto, aqui, nessa região central aqui, a gente tem uma região que está sem cobertura, né? Então, é isso que vai gerar o gap. E isso é uma coisa que acontece aleatoriamente, uma vez que o shotgun é aleatório, né? Então, a gente não tem controle sobre quais partes vão ter cobertura ou não. O que a gente pode calcular quando a gente vai planejar um experimento é qual vai ser a cobertura média que vai haver daquele genoma, né? Isso a gente pode calcular se a gente souber qual é o tamanho aproximado do genoma e qual que é o throughput médio da máquina que a gente vai fazer o sequenciamento, né? E a gente deve fazer esses cálculos antes do planejamento para a gente ter uma noção de qual vai ser a cobertura média que a gente vai ter naquele experimento. Para depois a gente ter a possibilidade de fazer uma boa montagem, né? Nesse caso aqui, seriam gerados 2 contigs, porque a gente vai ter um gap aqui, nessa região sem cobertura. Tudo bem? Pois é. Por isso que a gente tem que pensar no rendimento médio da máquina, e não naquele rendimento máximo que os fabricantes colocam, né? Esse até é exatamente isso, até, mas pode ser menos. Então a gente tem que conversar com o pessoal que tem experiência no throughput médio, saber realmente qual que é o throughput que a máquina tem costume de gerar nas corridas, né? Porque esse throughput máximo ele nem sempre é atingido, né? Exatamente, depende da qualidade. Exatamente, tem vários fatores, né? Então a gente tem que pensar no throughput médio, não nesse throughput máximo, senão você acaba superestimando, né, a sua cobertura, né? Então, se a gente considerar que a gente tem um genoma com aproximadamente 50 mil pares de base, uma região do genoma com 50 mil pares de base, e que a leitura média vai ser de 500 pares de base, a gente poderia imaginar que com 100 clones perfeitamente alinhados, a gente teria uma vez a cobertura do genoma, né? Mas o que acontece não é, em primeiro lugar, um alinhamento desse tipo, né? Sequencial das leituras, a gente sempre vai ter a sobreposição, né? E que é importante para a gente depois conseguir fazer a montagem. Se não tiver sobreposição, você não vai conseguir ordenar as reads.
E então, por isso, a gente precisa de ter sempre uma cobertura maior do que uma vez, né? Então, para dados de sangue, foi estimado que uma cobertura com aproximadamente 7 vezes é o suficiente. Tinha um gráfico que ia mostrar isso, que não sei por que ele não está, mas isso foi mostrado em um estudo que foi feito em 1988, né, e é um gráfico em forma de sino que mostra que quanto menor a cobertura, tem muitos pontígues, e quando a cobertura vai aumentando, né, a selinha vai caindo, e que em aproximadamente 7 vezes, entre 7 e 8 vezes. O pessoal da webconferência agora está ouvindo bem? Vê se eles estão ouvindo bem já. Então, positivo? Então, gente, prosseguindo, sim, ok. Beleza, pessoal, vamos retomar então. Como eu estava falando, então, foi visto nesse estudo que uma cobertura de 7 vezes aproximadamente, no caso de dados de sangue, é uma cobertura adequada para realizar a montagem das reads. Mas a gente tem que lembrar que no caso dos dados de sangue, as reads são bem maiores, né? E isso é uma coisa que ajuda na montagem. Quando a gente está trabalhando com dados de NGS, como a gente tem reads muito curtas, a gente precisa de uma cobertura maior para conseguir atingir esse mesmo objetivo de fazer a montagem de forma adequada. Então, foi publicado um estudo em 2013 que mostrou, com dados reais, eles fizeram montagem com diferentes algoritmos que estão disponíveis para montagem de dados NGS, e eles viram que a cobertura necessária na maioria dos algoritmos é uma cobertura de aproximadamente 50 vezes. Só um dos algoritmos que eles testaram, eles viram que precisava de uma cobertura um pouco maior de 100 vezes. Um pouco maior não, na verdade o dobro. Mas então uma cobertura nesse nível de 50 a 100 vezes é uma cobertura adequada para a gente trabalhar com dados de NGS. E é uma cobertura que a gente normalmente consegue nos experimentos com NGS, porque eles são realmente experimentos com alto throughput. Bom, então, uma outra métrica de qualidade, além da cobertura, é exatamente a sobreposição entre as reads, né? Se a gente tiver uma cobertura grande, mas que na região não tem a sobreposição entre as reads, a gente também, igualmente, não vai conseguir realizar a montagem, porque a gente não vai saber qual é a ordem correta, né? Então, aqui a gente está vendo um exemplo onde a gente tem uma boa cobertura, mas não tem uma boa sobreposição, né, entre as reads. Tá certo? Então, esse que é o dilema do experimento de sequenciamento, né? Quanto DNA a gente deve sequenciar, né? Se a gente tiver poucos fragmentos para montar, a gente vai aqui ter uma condição boa de trabalho, vai exigir pouco do nosso computador, né? Mas a gente não vai conseguir montar a sequência inteira alvo da gente, né? A gente vai ficar com muitos gaps. Por outro lado, se a gente tiver muitos fragmentos para montar, o trabalho da montagem vai ser mais árduo, né? Vai exigir mais do computador. E isso é uma coisa que vocês também têm que ter sempre em mente. Precisa de computadores realmente potentes para fazer essas análises. Não é qualquer computador desktop que vai conseguir fazer uma montagem de um genoma, porque precisa realmente de muita memória e de muito processamento. Mas, por outro lado, a gente vai conseguir fechar melhor o nosso genoma e a gente vai ter poucos gaps. Tá certo? Então, é essa balança que também, se você tiver reads acima da necessidade, você vai acabar tendo um trabalho excessivo nessa etapa e com o mesmo resultado final. Essas duas coisas. Ah, tá bom. Esse gráfico que eu estava esperando que aparecesse lá no outro slide, na verdade estava nesse, então é isso aqui que eu estava querendo dizer aquela hora. Então a gente vê aqui nesse estudo do Lander e Waterman em 1988, então a gente vê aqui que quanto menor a cobertura, maiores vão ter mais contigs,
compartilhados no final da montagem, e quando, à medida que a cobertura aumenta, a quantidade de contigs vai diminuir, certo? Então aqui chegando no mais ou menos entre 7 e 8 seria a quantidade ideal de vezes de cobertura para conseguir fazer a montagem, né? Mas isso vale para o dado de Sanger, como eu comentei no slide anterior. Então, tem algumas complicações que, como o Luciano falou na aula de sequenciamento, a gente tem que viver com elas, que são coisas do mundo real, não tem como a gente, pelo menos até esse momento, passar por essas complicações. A gente tem que conviver com elas mesmo. Então, a primeira delas são erros de base call, né? Então, aqui, como a gente viu, a gente vai alinhar e a sequência consenso vai ser determinada através da maior quantidade de reads que tem aquela mesma base naquela posição, né? Então, aqui a gente está vendo o erro de base call. Às vezes também no sequenciamento acontecem erros de inserção de uma base que não existe ou de deleção de uma base que existe. Então, às vezes o equipamento ou detecta uma base a mais, né? Ou falha em detectar uma base que na verdade existe. Então, a gente tem que ter em mente que esses erros acontecem na hora de fazer os alinhamentos para fazer a sequência consenso. A outra complicação é que a gente tem orientação desconhecida, que o shotgun é aleatório. A gente não sabe qual que é a direção que aquela lead está no momento que a gente começa a fazer a montagem, está tudo na mesma direção. A gente não sabe se aquela sequência está na direção forward ou se está na direção reversa. Então, isso também é uma coisa que os algoritmos têm que levar em consideração na hora de fazer a montagem. A outra complicação que a gente vem comentando e que vai ser falada bastante vezes também é referente às repetições que acontecem nos genomas. Então, aqui nesse exemplo, a gente está vendo que a gente tem um monte de reads e a gente tem regiões repetitivas no nosso cromossomo, né? E aí, na hora de realizar a montagem, a gente não consegue preencher essas lacunas e a gente também não consegue ordenar esses contigs, porque as repetições estão entre os contigs que foram gerados, né? Então, algumas situações que podem acontecer relacionadas a repetições são, em primeiro lugar, repetições idênticas, né? Então, se a gente tem aqui 4 contigs que são flanqueados por repetições idênticas, o que pode acontecer é a gente fazer uma troca, a gente não vai, na verdade, saber qual que é a ordem correta, se antes vai vir B ou se antes vai vir C, uma vez que as duas são flanqueadas, né, no início e no final pela mesma repetição, né? Então, a gente não vai conseguir ordenar corretamente esses contigs, né? Tudo bem? Um outro tipo de repetição que pode acontecer são repetições idênticas, duas repetições idênticas flanqueando os nossos contigs. Então, nesse caso, a gente também não vai conseguir saber qual que é a ordem, uma vez que D está sendo flanqueado por X e Y, e B também está sendo flanqueado por X e Y, a gente não vai saber se vem D e B, ou se a ordem correta é B e depois D. Tá certo? E a outra situação são repetições invertidas, né? Então, a gente também não tem como saber, uma vez que a gente não sabe qual é a orientação das reads, se a repetição é direta ou se a repetição é invertida. E isso também pode acontecer no genoma. Bom, então, as estratégias que os algoritmos utilizam, a situação ideal seria a gente chegar no que a gente chama de shortest common superstring, que é a string mais curta que pode ser gerada, considerando as reads que você tem na mão, né? A string mais curta possível, né, de forma que todas as substrings que estão no seu conjunto sejam consideradas. Certo? Essa abordagem ela tem alguns problemas. Um dos problemas é que ela é computacionalmente muito difícil de ser realizada, né?
E ela não considera a direção dos fragmentos, né? A direção dos fragmentos tem que ser conhecida, não leva em consideração a cobertura e nem a sobreposição. E ela também não considera os erros, né? No modelo não está inserida a tolerância aos erros que acontecem. Né? Então, aqui nesse modelo de reconstrução, a gente vê aqui que na definição a gente tem considerado a taxa de erro. Essa taxa de erro, normalmente, ela pode ser alterada pelo usuário do algoritmo, né? Então, a gente normalmente tem a oportunidade, na hora que a gente vai fazer uma montagem, de determinar qual a faixa de erro que a gente quer tolerar nos alinhamentos e também qual que é a porcentagem mínima de identidade que a gente quer tolerar. Né? Isso é uma coisa que tem que ser considerada pelo algoritmo, porque sempre vão haver erros, porque tem erros de sequenciamento. Né? E se tem erros de sequenciamento e a gente exige que o alinhamento seja perfeito, a gente vai perder muitos hits que são verdadeiros. Né? A gente vai desconsiderar hits que são verdadeiros. Então a gente tem que considerar sempre a questão dos erros e a questão do reverso complementar. Certo? A conexão está falhando de novo? Ah, tá. Não, na verdade eu só mostrei o problema, né? Na verdade ainda não cheguei nesse... Na verdade, os algoritmos, eles não conseguem contornar esses erros. Eles tentam fazer simplificações do problema, mas a verdade é que existe mais de uma solução para esse problema. Né? Então, cada algoritmo vai lidar com isso de uma maneira diferente, mas a gente tem que ter em mente que esses erros vão acontecer. Bom, quando a gente tem na mão os nossos contigs, muitas vezes é impossível a gente colocar todos numa única sequência e transformar os scaffolds. Isso porque não existe uma maneira de dizer quanta sequência falta entre os contigs e também não existe maneira de dizer qual é a ordem desses contigs se você não tiver uma sequência de referência para ancorar os contigs depois que você tem eles na mão. Né? Então, às vezes, se a gente não tem nenhum genoma parecido já sequenciado, a gente não vai conseguir ordenar e nem saber quanta sequência falta entre os contigs. Né? E aí fica mais difícil de fechar os gaps também, se você tiver interesse em fazer isso. Então, normalmente o que é feito é a geração dos contigs pela estratégia de novo, né, que é a estratégia sem referência, e depois a gente alinha no genoma de referência para poder orientar e ordenar os contigs. E aí, para a gente gerar os contigs múltiplos, a gente vai considerar os overlaps, né, que tem entre as reads que estão sendo consideradas na montagem. Existe uma estratégia que faz o alinhamento né, de todas as reads para poder ver esses overlaps. Mas essa estratégia ela tem um custo computacional muito alto, né, e ela era mais utilizada com dados de Sanger, que as reads eram maiores. Com dados de NGS, essa estratégia é um pouco mais difícil de ser realizada, porque você teria que fazer alinhamento de todos os reads para pares, são muitos reads que são gerados. Né? Então tem outras estratégias atualmente para lidar com esse problema. Aqui a gente está vendo que a gente tem um link de tamanho 5, que é considerado pela extensão do alinhamento. A extensão mínima é uma coisa que também o usuário pode definir na hora de realizar uma montagem. Né? Qual que é o mínimo de sobreposição que ele quer considerar como sendo válido. Bom, no caso de dados de NGS,
A maioria dos algoritmos utiliza a teoria de grafos, que é uma forma de representação comum na ciência da computação de problemas, né? Então, nesse caso aqui, a gente está considerando que os vértices do grafo são as nossas reads, ou, às vezes, também o que é chamado, pela maioria dos programas, de camer. Esses camers, eles são a divisão das reads em pedaços menores para facilitar o ancoramento e depois ser feita a extensão do alinhamento. Né? Isso diminui bastante o custo computacional das comparações. Os vértices desse grafo, eles significam que tem um overlapping entre esses dois nós, certo? Então, essas arestas, os vértices e as arestas. Essas arestas, elas indicam que há uma sobreposição entre esses dois vértices, tá certo? Então, esse gráfico aqui, ele representa um ciclo hamiltoniano, onde cada vértice, a gente vai passar por ele uma única vez, né? Qual que é o problema disso? É que a gente tem as repetições. Então, muitas vezes a gente não vai saber, não vai conseguir passar por um vértice uma única vez, vai ser possível mais de um caminho, né? E então esse tipo de problema que a gente chama de problema NP-hard, que é um problema que não se sabe ou não tem um algoritmo ainda que resolva esse problema. Então é um problema que não tem uma solução definida. Então o que é feito são simplificações, né? E aí é aquilo que acontece. Existe mais de uma resposta para esse problema, seguir um caminho ou outro na hora de fazer a montagem. Essas linhas vermelhas, aqui a gente tem a ordem que seria a ordem correta, a gente chama bacteriano circular, e as linhas vermelhas, elas representam alinhamentos escuros que são devidos a repetições. E aqui a gente está representando uma biblioteca de multipair, que é uma estratégia que é utilizada por muitos sequenciadores, né? Os algoritmos utilizam essa informação para saber qual que é a posição correta dessas reads, porque a gente sabe a distância entre elas e sabe a orientação. Então, isso facilita na hora da montagem. Então, essas simplificações que são feitas para definir os caminhos, né, muitos algoritmos utilizam esse gráfico de Bruijn, que é o que eu vou mostrar agora para vocês como funciona. Então, aqui a gente tem uma string onde a gente está vendo que é como se essa frase estivesse representando o nosso genoma. E a gente está vendo que aqui a gente tem repetições. It was the off. It was the off. Então, a gente tem isso repetido várias vezes ao longo da nossa string, né? E aí, a gente vai gerar, a partir dessa string, reads aleatórios, etc., até 10 milhões de reads, por exemplo. Então, a gente tem reads aleatórias, uma cobertura boa, mas o que pode dar errado aqui, né? Como a gente vai executar essa montagem? Então, o que acontece é que os tradicionais programas que utilizam a abordagem de all versus all, né, como eu comentei, eles falham porque vai ser exigido um imenso recurso computacional, né? A escala é na ordem de reads elevado ao quadrado. Então, se a gente tem, por exemplo, 1 milhão de reads, que é 10 a sexta, vai requerer 1 trilhão de alinhamentos par a par. Então, vocês podem imaginar que isso vai demorar muito tempo para ser processado, mesmo em um computador bastante potente, né? É uma coisa inviável de fazer, na verdade. Então, a solução é representar os dados na forma de um grafo, né? A escala vai ser proporcional ao tamanho do genoma. Então, a primeira etapa para a gente poder construir esse gráfico de de Bruijn é a gente converter os reads em camers. E esse camer representa uma substring da read que tem um tamanho definido no caso pelo usuário. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem uma read e a gente definiu um camer igual a 3.
Então, essa read ela vai ser dividida sucessivamente em camers de tamanho 3, tá? Com um overlap de 1. E isso vai ser feito para todas as reads que estão no nosso sequenciamento, tá certo? Então, geralmente um tamanho... Isso depende do tamanho da read que você está trabalhando, do seu sequenciador, tá? Quando a gente tinha dados de sólido que tinha no máximo 35, a gente costumava usar 31. Tem que ser sempre um tamanho que vai ser menor do que o read, tá? Mas que isso, na verdade, você só vai saber para cada projeto vai variar e você vai ter que fazer algumas rodadas com cameras diferentes para avaliar a qualidade da montagem. É isso que normalmente a gente faz. A gente varia o tamanho do camera, a gente faz algumas montagens para avaliar o impacto que tem o tamanho do camera na nossa montagem. Tá? Não. Com certeza não. É porque isso aqui é o tamanho para a gente conseguir visualizar o exemplo e na verdade um exemplo de isso. O tamanho do camera normalmente é maior. Sim, pode falar. Desculpa, olha só, uma read sem DC, qual é o camera que você utilizaria? Então, a gente utilizaria um camera maior. A gente pode variar até 60, poderia usar 60, 65. A gente iria nessa faixa e faria testes. Na verdade, normalmente a gente faz mais de uma montagem com cameras diferentes para avaliar o impacto. Mas a gente iria para uma faixa mais alta, entendeu? Sim, normalmente a gente roda, a gente tem um script que automatiza e ele roda várias vezes com cameras diferentes do algoritmo. Tudo bem? Bom, na etapa 2, então, vai ser construído o grafo de Debrugin propriamente dito, a partir dos cameras que a gente gerou na etapa anterior. Isso é feito normalmente buscando overlaps com tamanho K-1. Né? Nesse caso, vão ser 2 letras. Então, a gente tem aqui as nossas sobreposições. Né? O grafo ele indica aqui no vértice o nosso camer, né? E é um grafo direcional, né? Então a gente sabe o próximo read será essa, né? Ele tem uma direção, né? Ele não pode ir nos dois sentidos. E essa seta, então, ela indica que há um overlap entre esses dois cameras, certo? Então a gente está vendo ali o overlap. E isso é feito para todos aqueles cameras que foram gerados sucessivamente. O que acontece é que quando tem repetições, a gente tem diferentes caminhos, né? A gente vai agora na etapa 3 simplificar o grafo. Então, como aqui a gente tem essa repetição, o que acontece é que tem esse ciclo aqui no grafo, né? Então a gente tem mais de um caminho que é possível de ser seguido. Então, o que acontece é que a montagem é quebrada por repeats que são maiores que o tamanho do camer, né? Se o repeat é maior que o tamanho do camer, ele não consegue resolver esse repeat adequadamente. E aí a montagem ela vai ser quebrada para gerar a montagem final. Então, o que aconteceu aqui nesse caso é que a nossa montagem final ficou desse jeito. Ele não conseguiu resolver completamente o genoma, ficamos com vários gaps por causa daquelas repetições que a gente tem. Então a gente não consegue posicionar onde que está a repetição com relação aos outros contíguos. A gente pode repetir com um camer de comprimento maior. Qual seria o impacto disso na montagem? A gente conseguiria resolver melhor as repetições. Mas o problema é que a gente também vai alastrar alguns erros de sequenciamento.
Então aqui o Camere vai estar 100% errado porque teve um erro de sequenciamento. Nesse caso aqui a maioria não é afetada. Então a gente tem que dosar o tamanho, também a gente não pode colocar um tamanho extremo. Entendeu? Então a gente tem que, na verdade, para cada projeto isso vai mudar e a gente tem que mesmo fazer testes com cameras diferentes para alcançar o objetivo de descobrir qual vai ser o melhor para aquele caso. Então, falando um pouquinho sobre os algoritmos, a gente está usando como exemplo na aula dos algoritmos, né? Existem outros que podem ser usados também, que estão disponíveis, mas os princípios são esses, né? Os algoritmos, eles utilizam essas estratégias que a gente está discutindo aqui na aula. Então, a gente usou na aula passada, na prática, o pacote predicado concede, né? Que é para dados de Sanger, né? A gente utilizou com dados de Sanger. Então, o FRED, ele é a ferramenta do Base Calling. Ele foi produzido em 1998. O método ele é composto por 4 fases. Então, primeiro ele tem a predição da localização dos picos, né? Tem aquela distância ideal entre os picos que a gente viu, que o Luciano mostrou também. Então, e depois ele vai identificar os picos que foram observados, vai fazer uma comparação entre picos previstos e observados, né? Às vezes a gente tem um pico que se estende mais e atrapalha a leitura da próxima base, né? Então, ele vai avaliar isso. E aí ele vai fazer a verificação dos picos observados que não são compatíveis com os picos previstos. E daí ele vai atribuir aquela qualidade FRED que a gente já discutiu na aula passada. E aqui também a gente já viu essa imagem, né? Aqui é um arquivo pasta associado à sua qualidade FRED. Dois arquivos, arquivo pasta e arquivo pasta. O CAP3 é um algoritmo para montagem de dados MGS que a gente vai usar hoje na hora da aula prática. Ele também é uma ferramenta de montagem que foi gerado em 1999. Os passos principais são remoção das extremidades de baixa qualidade, identificação das sobreposições entre as sequências. Então, ele é um algoritmo que trabalha com aquela ideia de sobreposição entre as leads. Ele vai remover falsas sobreposições, e aí essa remoção de falsas sobreposições é na consideração dos erros, e isso é uma coisa que é determinada também pelo usuário. Então, a gente define tamanho mínimo da sobreposição que a gente quer considerar, porcentagem da identidade mínima que a gente quer considerar, e às vezes outros parâmetros, alguns algoritmos utilizam outros parâmetros também para determinar qual que é a faixa de erro aceitável. E aí ele vai remover aquelas sobreposições que não estão na faixa que a gente quer aceitar. E, em seguida, vai fazer a construção dos contíguos. Então, ele vai fazer um alinhamento múltiplo. Ele tem 2 etapas de alinhamento. Primeiro, ele faz um alinhamento local ponderado, que vai ser restrito a uma faixa de tamanho K. Né? Ele faz isso para diminuir o custo computacional dos alinhamentos. Né? Então, ele primeiro vai começar com um alinhamento de um tamanho pequeno, para depois se estender. E depois ele faz um alinhamento global restrito a uma faixa de tamanho 2K, que vai ser centralizado na posição inicial do alinhamento calculado previamente. E aí as distâncias mínimas e máximas entre cada parte de sequências podem ser usadas para auxiliar a montagem se você tiver dados de reads variáveis. Um outro algoritmo que a gente também vai utilizar na aula de hoje é o Velvet. O Velvet é uma ferramenta que foi produzida em 2008 para dados de MGS. Foi idealizado para trabalhar inicialmente com dados de sólido, né? O camer máximo dele no começo era 31, porque o sólido tinha reads de 35. Né? Hoje a gente pode manipular esse arquivo para permitir, na hora que a gente vai compilar o programa, a gente pode manipular isso para permitir cameras maiores, porque hoje a gente tem reads bem maiores e aí 31 já não é mais um tamanho adequado.
Os passos principais desse algoritmo, ele trabalha com o grafo euclidezinho, então ele vai fazer a construção do grafo, depois ele vai fazer a simplificação do grafo e a remoção dos erros. E aí o usuário pode determinar o cutoff de cobertura e qual que é a cobertura esperada para aquela região. Na verdade, o cutoff de cobertura é para aquela região e a cobertura esperada é para o genoma inteiro. E aí ele vai determinar as distâncias mínimas e máximas entre cada parte de sequências, também pode ser utilizado se você tiver dados de reads variados. E o FRAP, aqui ficou na ordem contrária, mas a gente vai falar também do FRAP, que é o que a gente usou na aula passada, que é a ferramenta de montagem que é utilizada no pacote FRAP concede. Ela usa a sequência inteira, não apenas os trechos de alta qualidade, né? Então a gente viu lá quando a gente visualizou a montagem, que tinha lá reads tanto de boa qualidade quanto de baixa qualidade. Ele usa a qualidade das sequências para obter uma montagem de alta qualidade e no consenso ele também atribui uma qualidade para o consenso. Constrói o consenso dos contigs com a parte que tem mais qualidade, né? E depois ele faz a extensão do alinhamento por uma matriz de programação dinâmica, que a gente vai ver o que é isso depois na aula de alinhamento de sequências, com mais detalhes. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar sobre montagem. Vocês podem fazer perguntas, se ficaram com dúvidas. Alguma dúvida? Alguma dúvida do pessoal que está longe? Tudo bem? A gente vai fazer um intervalo então, gente, e na volta a gente vai começar a parte prática da aula de hoje, que é a montagem com dados NGS. Eu queria só falar algumas coisas antes de vocês saírem para o intervalo, porque aí, à medida que vocês forem voltando, vocês podem ir começando a atividade. A primeira coisa, eu deixei o link lá no AVA para vocês poderem fazer o upload dos arquivos com os relatórios dos workshops. No caso do primeiro workshop que já está lá e do de hoje eu vou colocar hoje, assim, né, sucessivamente. Então é só vocês entrarem lá e fazerem o upload. Algumas pessoas fizeram o workshop em dupla e eu falei com vocês que podiam subir um arquivo só, mas na verdade para eu atribuir a nota eu preciso de receber o arquivo de todo mundo para poder atribuir a nota lá no sistema. Então eu queria pedir quem fez o trabalho em dupla que as duas pessoas subissem o mesmo trabalho, só identificando no corpo do trabalho quem são as pessoas que fizeram, né, para ficar documentado, e aí eu vou atribuir a nota para vocês, tá bom? A outra coisa que eu queria falar é que os dados que a gente vai trabalhar a partir de hoje, que são os dados de NGS, vão ser utilizados em todos os workshops até o final do curso agora. Então, a ideia didática do curso é que vocês vão ter um dataset, é um pedacinho pequeno, que foi idealizado só para vocês fazerem a aula, né? Então, é um pedaço de aproximadamente 20 KB. Vocês vão ver depois qual que é a origem, à medida que o curso for tendo andamento. Mas vocês vão fazer a montagem desses dados. Depois, na próxima aula, vocês vão fazer busca por similaridade de sequência com esses contigs que foram gerados hoje. E depois vocês vão fazer alinhamento múltiplo com esses mesmos dados, com essas proteínas que estão lá nesses contigs, nesse fragmento que vocês vão montar. E depois vocês vão fazer anotação nesses mesmos dados, vão procurar quais são as proteínas que estão presentes e fazer as anotações nesse fragmento de genoma, tá bom? Então, vocês têm que cuidar para que esses dados estejam organizados, para poder conseguir fazer os workshops de sequências, né? E aí vocês vão ver realmente como se fosse um andamento de um projeto do começo até o fim, de um projeto de montagem de genoma. A ideia do curso é essa. Então, vocês vão ter esses dados, começar a trabalhar com esses dados hoje. E aí, depois, no final do curso, a gente vai discutir como que esses dados foram gerados e quais são os problemas que vocês encontraram durante a montagem.
tá bom? E aí na volta vocês podem começar a trabalhar com a segunda parte do workshop de montagem com a montagem com CAC 3 e Velvet. Tá bom? Alguma pergunta aí, Jana? Tudo bem, pessoal? Pessoal da Bahia? Ah. Normalmente a gente usa mais de um e faz a comparação dos resultados. E a gente também faz variação nos cameres dentro de um mesmo algoritmo para a gente avaliar o impacto do tamanho do camer. Pessoal, vamos então dar um intervalinho de uns 15 minutinhos e a gente volta para começar a parte prática, tá bom? Caiu qual acesso? A aluna Luciana também vai entrar, mandou um